Olá pessoal, aqui quem fala é Diogo Marques, eu sou aluno de Engenharia Civil, tá? Sou graduando aí de sexto período pela Universidade Celso Lisboa e eu venho apresentar para vocês aí, para quem quer que venha consumir desse material para a sociedade de modo geral, um projeto que foi feito por mim e pelo meu grupo. Vocês podem ver aqui o nome dos integrantes do grupo. E esse trabalho ele é, na verdade, uma análise histórica, tá? Da bacia hidrográfica do Rio Guandu no âmbito de segurança hídrica. Qual foi o objetivo desse projeto, dessa análise que nós fizemos, tá? Essa análise tem como objetivo traçar um quadro histórico de segurança hídrica da bacia hidrográfica do Rio Guandu. Só para contextualizar para vocês também, tá? A gente tem aqui um mapa, né, e uma demarcação da bacia hidrográfica do Rio Guandu. Isso é uma coisa bem importante para vocês compreenderem também do que se trata uma bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica do Rio Guandu ela não se refere especificamente e apenas ao rio em si, né? Mas toda a região em que esse rio ele de alguma forma alimenta, ou toda a região que é suprida por ele, direto ou indiretamente. Então, a bacia hidrográfica ela vai contemplar também a região da própria fauna, a flora, e propriamente dito também regiões terrestres, tá? Não necessariamente só ali aquela parte do rio. Como é que foi feita essa análise histórica? Então a gente pegou aí 4 aspectos relacionados a respeito da bacia hidrográfica e nós fomos pesquisar a respeito delas, tá? Então o que a gente buscou? A disponibilidade hídrica, o ecossistema, assuntos relacionados ao índice de qualidade de água e resiliência, tá? E aí a nossa ideia foi buscar dados e informações sobre esses aspectos que encontrássemos dos últimos 15, 30 e 45 anos, tá? E aí a ideia era criar uma análise do tempo e assim, de certa forma, né, uma análise histórica a respeito da bacia hidrográfica do Rio Guandu. É importante falar também o seguinte, tá? Essa nossa análise, ela tem a limitação daquilo que há de informação a respeito, né, de registros que a gente encontrou. Então, o objetivo era buscar dos últimos 15, 30 e 45 anos, mas na existência de algum dado, por exemplo, dos últimos 45 anos ou dos últimos 30 anos, a gente buscou o dado mais antigo que encontrávamos e os dados mais antigos que encontrávamos, justamente para poder fazer uma comparação e trazer para vocês informação de qualidade aí desse quadro histórico. Para vocês entenderem também, né, esses aspectos e do que se trata, tá? Quando a gente fala de disponibilidade hídrica, a gente diz exatamente como parece dizer, né? Disponibilidade hídrica, disponibilidade de água. Ou seja, quanto de água está disponível do Rio Guandu para a população, o quanto de população que é abastecida pela bacia hidrográfica do Rio Guandu. Né? Ao longo do tempo, houve um aumento nessa população que é abastecida. Quanto de alcance da população tem em termos de água de qualidade? Quanto da população ela passa escassez, né? Ou a bacia hidrográfica do Rio Guandu abastece quanto de região? Isso é uma informação bem relevante, tá? No âmbito de ecossistema, a gente vai falar realmente sobre vida, tá? Então, por exemplo, conservação do ecossistema aquático, interação e equilíbrio natural, ações adotadas para a preservação do ecossistema, impactos negativos e positivos relacionados ao consumo. Então, a gente buscou aí, ao longo do tempo, historicamente, como a bacia hidrográfica do Rio Guandu ela se comportou, ou se desenvolveu, ou progrediu, ou não progrediu em relação no âmbito do seu ecossistema. Tá? Índice de qualidade de água. Para vocês compreenderem também um pouco, né, para não parecer falando uma coisa que vocês não entendem, índice de qualidade de água, né, são índices reais, tá? Eles têm alguns aspectos ali que eles abordam para verificar e informar sobre a qualidade de determinada água, determinado rio, determinada região. Tá? Esses índices eles são disponíveis por meio oficial, estão disponíveis aí para todo mundo verificar. E eles aí apresentam sobre a qualidade da água, se ela está própria para consumo ou não. E a gente buscou, ao longo do tempo, levando em consideração que a água do Rio Guandu ela abastece a população e muita gente bebe essa água, né? A qualidade dessa água. A gente verificou ao longo do tempo e aí buscamos encontrar alguns índices de qualidade de água para trazermos de informação para vocês, tá? Também o último aspecto foi resiliência. O que seria resiliência, pessoal? Então, a capacidade de se proteger, responder e lidar, né, com situações extremas, como secas, inundações. O que a gente tem de histórico a respeito da bacia hidrográfica do Rio Guandu? Já aconteceu seca? Já aconteceu algum evento histórico aí que apontasse, por exemplo, para alguma situação extrema?
E como lidou com isso? Então a gente buscou esse tipo de informação para saber aí a capacidade de sobreviver e lidar com situações não previstas ou possivelmente previstas, mas situações de estresse aí relacionadas ao fornecimento de água e a qualidade, né, relacionadas à bacia hidrográfica do Rio Guandu, tá? Enfim, agora começando a esmiuçar para vocês, só para deixar claro que a ideia é fazer uma apresentação resumida, né? Não é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo simples, mas o objetivo é explicar aí a história da bacia hidrográfica do Rio Guandu no âmbito de segurança, mas sem uma delonga muito grande, tá? Até para ficar uma informação clara. Nessa imagem aqui do slide, a gente tem aí duas tabelas. E a gente tem algumas regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Peço desculpas aí pelo latido do cachorro, pessoal. Temos aqui também na segunda tabela o percentual de pessoas abastecidas, tá? Pela região, né? Então, por exemplo, a gente tem Barra do Piraí, em 1980, dados que 88.503 pessoas consumiam da água do Rio Guandu. Já a gente tem em 2010, 94.855 pessoas que consumiam ou eram abastecidas pela água do Rio Guandu. O que isso mostra? Isso mostra um crescimento. A gente teve aí uma redução em poucas regiões. Por exemplo, a gente viu que Nova Iguaçu, 960 mil em 1980, reduziu para 796.262, tá? Mas se vocês repararem, por exemplo, Itaguaí, Japeri, a maioria das outras regiões teve um aumento da população que é abastecida pela água do Rio Guandu, tá? Teve um crescimento ao longo dos anos da população que sobrevive, consome e é direto ou indiretamente beneficiada pelo fornecimento de água do Rio Guandu, tá? Na segunda tabela, a gente verifica em porcentagem. Por exemplo, Barra do Piraí, em 1980 tinha 93,81%, já em 2010 94,23%, Nova Iguaçu passou de 94,43%, diminuiu para 2010 para 99,31%, então a gente teve uma redução pequena, mas predominantemente marcada aí pelo aumento da população que consome da água do Rio Guandu, tá? Aqui nessa tabela a gente tem uma noção por região, tá? Então, mais ou menos a mesma coisa que eu falei. Por exemplo, nessa tabela aqui, a gente consegue ver que predominantemente a região do Rio Guandu, né? Ela com 150.696, tem 2,7% desse gráfico, que era abastecida pela água aí da bacia hidrográfica do Rio Guandu. Já aqui na área do índice de qualidade de água, a gente tem uma coisa que é definitivamente muito interessante para a gente apresentar, tá? Para a gente analisar, tá? Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês vocês conseguirem entender. A gente tem aqui uma tabela, tá? Comparando dados de 2012 e 2013, tá? E a gente verificou aqui, só para vocês compreenderem a legenda das cores, tá? A cor azul, ela tá excelente, uma qualidade excelente para consumo, tá? Que é acima de 90, menor que 100. Temos de boa, média, ruim, a muito ruim com vermelhinho, tá? O que a gente percebe olhando aqui para esse gráfico, para essa tabela, né? A gente consegue, olhando para essa tabela, identificar já de cara que a maioria das regiões em que a água ela esteve ruim, né, ou muito ruim, ela permanece ruim ou muito ruim. A gente teve uma variação, né, assim, predominantemente de regiões que permaneceram ruim ou muito ruim. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, o Rio Ipiranga. Então, em agosto de 2012, era 22,2, perdão, que é uma água com uma qualidade muito ruim. O máximo de melhora que ela teve foi em junho de 2013, nessas duas tabelas, esse comparativo aqui de 2012 e 2013, que foi para 44,9, tá? Que continua ruim, né? Tivemos regiões em que a água ela esteve ruim e passou para boa, como por exemplo em Seropédica, exatamente aqui falando do Rio Guandu, tá? Em que ela esteve ruim, por exemplo, aqui em março de 2013, porém esteve boa em agosto de 2013. Então o que a gente consegue identificar aqui? Que não necessariamente uma região em que algum índice de qualidade de água tenha apresentado uma qualidade de água ruim, permaneceu ruim durante todo o tempo, tá? E também conseguimos identificar que, de modo geral, a gente tem também aqui a segunda página do nosso material, a gente consegue ver aqui que, segundo outros dias também, ó, outra tabela aqui, outras regiões, né,
a gente consegue identificar essa informação que eu acabei de dizer. Primeiro que a maioria das regiões aqui, como por exemplo Queimados, né, em que a água permaneceu ruim, ela oscilou ali para muito ruim, no máximo para média, tá? Mas as regiões que geralmente a água, a qualidade ela não era boa, ela permaneceu não sendo boa, tendo poucas variações ali para boa por um período ou para média, né? O que isso mostra? Mostra que regionalmente a gente tem municípios em que a qualidade de água é fornecida com melhor qualidade e municípios em que a qualidade predominantemente ao longo do tempo continuou sendo fornecida com uma qualidade melhor ou pior, tá? Porém, entretanto, tivemos momentos ali de melhora na qualidade, o que significa que não necessariamente o fato de a qualidade de água estar por um período, por um mês ou por um ano ruim, significa que em outro período do tempo essa água não teve capacidade de melhorar. Então, talvez aí teve uma maior poluição do rio, teve um maior descarte de efluentes naquela região e aí isso fez com que a qualidade por um momento estivesse pior do que em outra, ou passou por um tratamento e a qualidade melhorou em algum outro momento, tá? Já no âmbito aí relacionado a ecossistema, pessoal, a gente trouxe dados aí relacionados à flora. Então, a gente vai ter aí peixes, aves, répteis. O que a gente tem de informação ao longo do tempo relacionado a essas criaturas, né, esses seres vivos, né, que é o que se trata do ecossistema, inclusive nós, né, ao longo do tempo na história, historicamente relacionada à bacia hidrográfica do Rio Guandu. A gente tem, por exemplo, aí a flora em 1980. A gente vê que a Mata Atlântica ela é mais extensa do que hoje, 2025. Temos matas ciliares ainda relativamente preservadas e áreas menos ocupadas. Então, começo da remoção para a agricultura e expansão urbana. Já em 95 a gente tem um avanço da fragmentação da vegetação, perda significativa de corredores ecológicos e matas ciliares, redução de áreas florestais remanescentes. E em 2010 nós temos uma fragmentação contínua, início mais estruturado de projetos de reflorestamento recomendados pela Embrapa, dificuldades relatadas, ou seja, falta de sementes, degradação do solo e pressão urbana. Então a gente viu uma deterioração da flora, né? Ao longo desses 30 anos aí, a gente vê que a flora ela se deteriorou, tá? Teve também uma coisa positiva, que em 2010 a gente começou a ver aí aumento do número de projetos visando uma melhora. Então, digamos que os órgãos públicos, né, o poder público começou a identificar que havia alguma coisa acontecendo e que precisava ser feito uma melhora. Então começou aí a ter projetos para melhorar esse cenário. Em peixes, a gente vê que em 1980, com comunidades nativas mais abundantes, presença de espécies típicas da água doce, primeiros indícios de espécies introduzidas, né? Aí, em 1995, a gente teve um aumento da poluição e carga orgânica, introdução crescente de espécies exóticas, alteração perceptível da composição das comunidades de peixe, tá? Já em 2010, teses e estudos registram diversidade afetada, alto nível de parasitismo e estresse, grande presença de exóticas como Eurocrosmis. Relatórios reforçam riscos, perda de habitat, baixa qualidade de água e obstrução de rotas de migração. Tá? Então a gente teve uma deteriorização significativa em todas as áreas relacionadas ao ecossistema. A gente vai verificar que aconteceu a mesma coisa em aves e mamíferos e quando a gente fala de répteis também. Tá? Então no âmbito de ecossistema, essa análise histórica mostrou que houve uma deteriorização aí a respeito do ecossistema, porém também mostrou que houve um começo e uma iniciativa dos poderes públicos, da ciência de modo geral, para iniciar projetos visando uma melhora e talvez aí recuperar esse sistema que está sendo danificado. Aqui nessas tabelas a gente consegue encontrar aí também, no âmbito de resiliência, que foi a capacidade de lidar com eventos e condições adversas, um pouco da explicação do porquê que isso aconteceu, né? Um pouco de registro de histórias. Então, por exemplo, a gente tem aí em 1982, tá? Pela FEMA, registros, né, de lançamento de efluentes sem tratamento, direto nos rios afluentes do Guandu. A gente tem aí esgotos sanitários, né, que são veiculados em estado bruto e desprovidos de adequado tratamento. Alteração na característica da água bruta do Rio Guandu. Tá? Em 2010, apenas cerca de 10% do esgoto gerado na bacia era tratado. Alto nível de coliformes fecais e turbidez na água. Então a gente tem aí registros históricos que expressam que aconteceram fenômenos ao longo desse período que geraram uma deteriorização e contaminação da própria água, né? O que explicam também
esse ecossistema que foi aí abalado, e também mostra que, na verdade, apresentou-se pouca resiliência, ou seja, pouca capacidade do poder público de mediar a situação relacionada à qualidade de água ou contaminação em relação à segurança hídrica da bacia hidrográfica do Rio Guandu, tá, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, seria uma análise curta e a gente consegue chegar a uma conclusão verificando esses 4 aspectos que a gente considerou aí, tá? Então, análise histórica da segurança hídrica da bacia hidrográfica do Rio Guandu, levando em consideração, aqui está até 5 aspectos, né, perdão, mas esses 4 aspectos, que é a disponibilidade hídrica, ecossistema, índice de qualidade de água e resiliência, ela demonstra que a bacia ela se encontra hoje num período de inflexão, né? E esse diagnóstico revela que, apesar da importância, e por que a gente consegue dizer que há uma importância? Porque a gente conseguiu identificar nessa rápida análise histórica que houve um aumento no consumo, né? A população aumentou, a população abastecida e fornecida pela bacia hidrográfica do Rio Guandu, ela cresceu. Então, obviamente, a gente consegue dizer aí que a bacia hidrográfica do Rio Guandu ela se tornou cada vez mais importante, né? Então, por mais que se identifique, né, a importância vital do Guandu para o abastecimento regional, o ecossistema está sob forte pressão. Houve uma fragmentação da população local, sensibilidade crítica de répteis, anfíbios, invertebrados, e a poluição e a perda de habitat, tá? E aí a gente consegue fazer essa análise com base naqueles dados que nós conseguimos verificar relacionados ao ecossistema, e acrescento a essa conclusão uma informação que é importante também, né? Com base na análise do índice de qualidade de água que a gente encontrou, a gente consegue verificar que as principais regiões que são fornecidas aí com uma qualidade de água ruim, elas permanecem sendo fornecidas aí ou abastecidas com uma qualidade de água ruim. O que significa que o fornecimento de água de má qualidade, ele é predominantemente regional, né? Então tem regiões aí que tem uma qualidade de água sendo fornecida pior do que outras regiões, tá? A gente vê uma segregação de regiões e municípios que são abastecidos com uma qualidade de água inferior, tá? No entanto, essa análise histórica ela não é de tudo negativa, porque como a gente viu aí também naquele gráfico aí de histórico, aquela tabela histórica e informações que nós tivemos a respeito da bacia hidrográfica do Rio Guandu, a gente identificou que a partir de 2010 começaram a haver um movimento do poder público também para encontrar aí medidas para tentar mediar nessa situação. Então vimos a iniciativa de projetos, novas tentativas aí de mudar esse cenário. Então quem sabe nos anos seguintes, né, a gente vai ter uma melhora aí. Então, historicamente, né, a gente teve uma piora, uma degradação, principalmente relacionada ao ecossistema e ao fornecimento da bacia hidrográfica do Rio Guandu. Vimos também um aumento no fornecimento, né, da água, né, e da demanda de água da população mesmo, que é abastecida. E também vimos aí uma iniciativa aí do poder público para melhorar, para fornecer água de qualidade, talvez para tratar e mudar esse cenário.